Abra comigo a palavra de Deus na carta escrita por Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Deus colocou no meu coração um tema muito forte para esse domingo. Deus quer te livrar da ansiedade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Livrar-se da ansiedade. Como? De que forma? Será que é possível? Será que uma pessoa que luta contra a ansiedade conseguirá um dia ficar livre disso? Você vai aprender com a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Veja se tem alguém próximo a você sem a palavra de Deus. E se tiver, localize. Ajuda essa pessoa, mostra para ela o local da leitura. Enquanto você aqui procura, deixa eu cumprimentar quem está à distância, nos acompanhando pela internet. Que Deus te abençoe também. Fique conosco até o final dessa transmissão. Deus também vai falar muito com você. Acharam? Amém? Posso ler? Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Eu quero ler esse mesmo versículo agora na versão NVI, nova versão internacional. Põe na tela aqui para mim essa versão. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu quero ler agora só a parte inicial, só a parte A do versículo, e vou pedir para todos repetirem comigo na versão NVI. Vamos lá? Não andem ansiosos por coisa alguma. Mais uma vez, não andem ansiosos por coisa alguma. Quem crê que Deus vai falar conosco nessa noite? Desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do nosso Deus. Aplauda bastante. Enquanto você aplaude, abra a tua boca, vai dizendo glória a Deus. Vai aplaudindo e dizendo glória ao teu nome, Senhor. Bendito e exaltado seja o teu nome. Recebe, ó Senhor, os aplausos, recebe o louvor, recebe a adoração do teu povo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra será pregada. Que eu diminua, que o Senhor agora cresça diante de mim. Envia a tua palavra santa com poder, unção, autoridade. Que a tua palavra, ó Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Pode tomar o seu assento, por favor. Se você estiver com o celular aí agora, eu só vou pedir a você que deixe no modo silencioso. É natural que algumas pessoas até utilizem o celular com a Bíblia, né? Portanto, é só você deixá-lo no modo silencioso para não atrapalhar. O assunto aqui, gente, é ansiedade. E é curioso que Paulo, quando escreve esse versículo, parece até que ele está escrevendo para a geração do século 21. Não andem ansiosos por coisa alguma, é o que a palavra diz. O número de pessoas que vivem ansiosas hoje em dia é absurdamente grande. É um número de pessoas gigantesco. Eu vou te dar uma informação, um dado da OMS, Organização Mundial da Saúde. A OMS fez no Brasil um levantamento no ano de 2019. Nós estamos agora em 2022.
Em 2019, a OMS fez esse levantamento e chegou à conclusão de que havia no Brasil 18,6 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade. 18,6 milhões de pessoas. Ou seja, quase 10% da população brasileira. Isso em 2019. Aí o que aconteceu no mundo em 2020? Explodiu a pandemia do coronavírus. E a pandemia do coronavírus obrigou todo mundo a ficar em casa, sem poder trabalhar, sem poder viver normalmente, só consumindo más notícias o tempo todo. O que você acha que aconteceu com esse número de pessoas que viviam com ansiedade? Aumentou. Então, se tinha 18 milhões de pessoas com ansiedade em 2019, 2 anos depois da pandemia, 2020 e 2021 na pandemia, o que você acha que aconteceu com esses dados? Certamente, se a OMS fizesse hoje esse levantamento, eu arrisco um palpite de que 20%, 25% da população brasileira vive com ansiedade. O Brasil ocupa hoje a vergonhosa posição de país mais ansioso do mundo todo. O Brasil é o país do mundo com maior número de pessoas sofrendo do mal da ansiedade. É por isso que essa palavra é tão importante para nós hoje, porque de fato há uma necessidade de sermos ensinados, ministrados, curados acerca desse assunto. Por isso eu quero que você abra teu coração, porque se você sofre de ansiedade, Deus te trouxe aqui para te libertar disso em nome de Jesus. Quem crê que a palavra de Deus liberta? Enquanto você estiver ouvindo esta palavra, Deus vai te dar o caminho para você se livrar disso. Eu sei que muitas pessoas acham que a ansiedade é só uma atitude boba de algumas pessoas. Desculpe até o termo um tanto quanto coloquial que eu vou usar, mas para muitas pessoas, ansiedade não passa de uma frescura que a pessoa tem que parar com essa bobagem. Às vezes quem sofre de ansiedade é até mal interpretado, é até mal visto, porque se a pessoa que sofre de ansiedade vai contar para quem não entende do que ela está passando, alguém vai dizer assim: isso é papo furado, essa pessoa está com preguiça de levantar da cama, não está querendo trabalhar, está aí dando desculpa, não, isso aí é frescura. Infelizmente, além da pessoa que sofre de ansiedade ter que lidar com os efeitos da doença, ainda tem que lidar também com a falta de informação, com o preconceito de muita gente, inclusive dentro de casa. A ansiedade, queridos, é uma doença. Você precisa separar a ansiedade comum do transtorno da ansiedade. Então vamos partir desse ponto. Uma coisa é a ansiedade comum. É quando você, por exemplo, está na expectativa de algo que está para acontecer. Por exemplo, seu aniversário está para chegar, você fica ansioso para que chegue logo. Ou você está na expectativa de uma coisa boa que você sabe que vai acontecer numa determinada data, você fica ansioso para isso acontecer. Isso não é doença, isso é um sentimento comum, normal, que qualquer pessoa tem. O transtorno da ansiedade é completamente diferente. É uma ansiedade que foge do controle da pessoa. A pessoa que sofre com esse mal padece muito, minha gente. Eu não sei se você conhece alguém que sofre disso, ou se você mesmo sofre disso. Mas o que é que causa a ansiedade? A ansiedade, ela pode ser causada por várias coisas. Por exemplo, a preocupação. E eu quero acentuar bem o sufixo, o prefixo pré. A preocupação
ela desencadeia a ansiedade. E o que é essa preocupação? Já diz a própria palavra, é quando você se ocupa antecipadamente por algo que ainda não chegou, por algo que ainda não aconteceu. Ou seja, o ansioso, ele vive no futuro, ele quer antecipar o futuro para agora. Então ele vive hoje preocupado com o amanhã, preocupado com daqui um ano, preocupado com daqui um mês, preocupado com daqui uma semana, e ninguém consegue adiantar o tempo do relógio de Deus. Você consegue pegar esse relógio que você tem no pulso e girar o ponteiro dele e fazer virar o calendário dele, mas o seu relógio da vida, você não tem o poder de adiantar. Nós só podemos viver um dia de cada vez. Mas é fato que muitas pessoas vivem preocupadas com o amanhã. Então a preocupação com o amanhã é a primeira causa da ansiedade, mas não é a única. A ansiedade também pode ser desencadeada pelo medo. Por exemplo, há pessoas que morrem de medo de ficarem doentes. É claro que ninguém quer ficar doente, e todo mundo corre o risco de ficar doente. Então a pessoa fica preocupada demais pensando, e se eu adoecer? E se eu não puder mais andar? E se eu não puder mais trabalhar? E se eu não puder mais cuidar dos meus filhos? E sempre essas frases que começam assim, né? E se eu for mandado embora? E se eu sofrer um acidente? E se acontecer isso ou aquilo? E esse medo vai se agigantando dentro de você, de tal forma que você começa a sofrer por algo que nem sequer aconteceu. Quem está conseguindo me entender? Esse medo também desencadeia a ansiedade. A frustração, que é quando alguma coisa dá errado na vida da gente, isso também causa ansiedade, porque às vezes na vida a gente sofre derrotas, a gente sofre reveses. Jesus nunca prometeu para ninguém uma vida só de bênçãos e só de vitórias. Ele também prometeu a dificuldades, ele também prometeu aflições. O que ele disse foi: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas quando ele disse que estaria conosco todos os dias, ele estava se referindo aos dias bons e aos dias maus. E às vezes a pessoa passa por um dia mau, por uma fase ruim, sofre uma derrota na vida, e ela fica tão frustrada, tão envergonhada, que aquilo desencadeia também a ansiedade. O Senhor Jesus pregou sobre a ansiedade. Eu vou mostrar para você um trecho dessa pregação que Jesus fez, e eu louvo a Deus por esta palavra que nós temos na mão. Dá um glória a Deus por essa Bíblia que você tem nas mãos. Porque quando nenhum psicólogo no mundo podia imaginar o que é o transtorno da ansiedade, o que é esses sentimentos, essas doenças que hoje afetam o mundo todo, Jesus já ensinava como a gente faz para se livrar delas. E eu quero ler com você Mateus capítulo 6, onde nós temos aqui o Sermão da Montanha, uma das mais lindas e poderosas ministrações feitas por Jesus. É uma leitura longa que eu vou fazer agora, mas é importante que você leia também. Importante que você absorva esta leitura que eu vou fazer. Mateus capítulo 6, do 25 até o 34. Me acompanhe, por favor. Jesus falando: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos. Na tradução NVI, não andeis, pois, ansiosos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos aplaudir a Jesus por esta palavra? Que ensinamento, hein? Olha, o que Jesus está ensinando aqui, minha gente, pode resolver o problema de milhares, de milhões de pessoas que lutam com ansiedade. É só você parar e refletir. Jesus começou dizendo, não fiquem ansiosos, cuidadosos, preocupados com a vida de vocês. Você sabia que a tua vida tem dono? Você sabia que a tua vida pertence a Deus? Você sabia que a tua vida está aqui na palma da mão de Deus? Você acha que você está nesse universo jogado à sua própria sorte? Você acha que você está desprezado nesse mundo, esquecido? Não, meu amado, não, minha amada. Existe um Deus que do alto dos céus está olhando para você, está observando a sua vida, está cuidando de cada detalhe da sua vida. Jesus falou, eu não sei por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, em onde que vocês vão morar. Por que vocês estão preocupados com isso? Pensem nas aves do céu. Você nunca vai olhar para um galho de árvore e ver um passarinho com a testa frangida, coçando a cabeça, preocupado com as contas para pagar. Meu ninho está ali cheio de filhote, como é que eu vou fazer para sustentar meus filhotinhos? Não, ele está lá cantando, tranquilo. Por quê? Porque o Pai cuida, né? O Pai que é Deus cuida. A sua vida vale mais que a de um passarinho, viu? Muito mais. Jesus foi quem disse, se o Pai cuida de um passarinho, por que não vai cuidar de vocês? Por que não vai cuidar da gente? Uma das principais causas da ansiedade no século 21 é a preocupação com o sustento financeiro. Porque nós vivemos num mundo capitalista. Quem não tem dinheiro nesse mundo não vive. É verdade ou não é? Para você comer, para você morar, para você vestir, para os seus filhos estudarem, para você ter acesso à saúde de qualidade, para você ter transporte, para você ter qualquer coisa nessa vida, você precisa de dinheiro. Aí as pessoas vivem preocupadas em, meu Deus, como que eu vou fazer para pagar minhas contas, como que eu vou fazer para comprar isso ou aquilo. Só que Jesus está dizendo que Ele vai cuidar de mim e vai cuidar de você. Ele não está dizendo aqui para você ficar balançando na rede em plena segunda-feira e dizendo, Deus vai prover tudo que eu preciso. Não, você deve fazer a tua parte, claro. Você deve ir à luta, você deve trabalhar, você deve fazer o que você faz para ganhar o seu dinheiro honestamente, mas sem aquela preocupação, e se tudo der errado, e se eu perder o emprego, e se isso ou aquilo. Querido, não se apavore, porque Deus prometeu que vai cuidar de você. Jesus continuou falando um pouco mais abaixo aqui,
Ao invés de vocês ficarem inquietos pelo dia de amanhã, se preocupe com hoje. Quando ele disse, basta cada dia o seu mal, foi o mesmo que ele dizer, se preocupe com o hoje. Viva o hoje. O que é a ansiedade? É o excesso de futuro na vida de uma pessoa. Ela está tão ansiosa pelo futuro, tão ligada ao futuro, que ela não vive o presente. Comece a observar aquilo que Deus está lhe dando hoje. As bênçãos que Deus está lhe dando hoje. Tem muita coisa que Deus está lhe dando hoje que está passando desapercebido diante dos teus olhos, porque você está pensando só no amanhã, está vendo só o amanhã. A gente olha para dentro da palavra de Deus e a gente descobre como fazer para lidar com a ansiedade. Eu não quero te desanimar não, mas também não quero te iludir. A ansiedade é um mal que está presente no mundo todo, e o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O fato é, a ansiedade no mundo não vai acabar. A ansiedade no mundo não vai diminuir. A ansiedade no mundo vai aumentar, gradativamente, ano após ano, mês após mês, dia após dia, vai ter cada vez mais pessoas ansiosas, esse é o fato. Então o que nós, o povo de Deus, temos que fazer? Nós temos que aprender a lidar com a ansiedade, porque ela existe, e vai continuar existindo. Agora, na minha vida e na sua vida, nós podemos impedir que esse mal nos atinja. Existem duas formas de você lidar com a ansiedade. Uma é a forma natural, como você lida com qualquer outra doença. Como é que a gente lida com uma doença cardíaca? A pessoa descobre que ela é cardíaca, o que ela faz? Ela procura um cardiologista. E o que o médico cardiologista disser para ela fazer, ela faz. O médico dá um remédio, ela toma. O médico passa um tratamento, ela faz. O médico marca uma cirurgia, ela faz. Quando a pessoa descobre que ela tem um problema nas juntas, nos nervos, nas articulações, o que ela faz? Procura um ortopedista. O que o ortopedista passar, ela faz. É uma doença, ela trata como doença. Você tem duas opções. E a primeira delas é tratar a ansiedade como doença. Se você, como cristão, tratar a ansiedade como doença, você não está pecando por isso. Quem ouviu o que eu disse? Eu tenho que tirar esse peso da consciência de muitas pessoas. Porque às vezes o cristão, ele acha que ele vai ser menos crente se ele tomar um calmante, se ele tomar um remédio para ansiedade ou para esse tipo de doença. Espera aí, mas do mesmo jeito que uma pessoa toma remédio para controlar a pressão, para controlar o diabetes, para controlar o colesterol, para controlar o problema cardíaco, ela pode tomar um remédio para controlar a ansiedade. Qual é o problema? É uma doença, como qualquer outra. Da mesma forma que uma pessoa doente procura o clínico geral, o oftalmologista, o ortopedista, o cardiologista e por aí vai, ela pode procurar um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra e tratar. É uma doença. Se você optar por tratar a doença através da medicina, você não está errado, você não está pecando, você não é menos crente por isso. Agora, o que eu vou te ensinar aqui é o segredo bíblico para vencer a ansiedade. Tem duas formas de você lidar com a ansiedade. Uma é a forma natural, trata como uma doença, procura um médico, toma um remédio. A outra é tratar da forma espiritual, e a palavra de Deus tem resposta para tudo. A palavra de Deus te dá o caminho para você saber como lidar com esse mal e ficar livre dele, em nome de Jesus. E quem quer aprender esse caminho junto comigo para ficar livre? Se você pegar isso que eu vou te ensinar hoje e aplicar na sua vida a partir de hoje, você já vai sair daqui se sentindo diferente. Você já vai dormir diferente essa noite. Você já vai acordar diferente amanhã. Você já vai ter uma semana diferente. Se prepare para ter mudanças na tua vida. Deus não te trouxe aqui só para ouvir uma mensagem, uma pregação de domingo.
Deus te trouxe aqui para tirar da sua vida coisas que estão te fazendo mal. Deus te trouxe aqui para arrancar de você coisas que estão lhe fazendo sofrer. Quem que Deus escolheu para falar sobre isso? É interessante que Deus escolhe os guerreiros certos para as missões certas. Ele poderia ter escolhido outra pessoa para falar desse assunto, mas eu acredito que a mente brilhante do Espírito de Deus disse assim: eu vou escolher o Paulo, porque o Paulo, ele passou cada uma que poderia ter feito dele um homem ansioso, transtornado, obsessivo, traumatizado, deprimido. Ele tinha todos os motivos do mundo para tomar uns 2 tarja preta de manhã e mais uns 3 à noite, e passar o dia inteiro dopado e visitar o terapeuta a cada 3, 4 dias, porque o que o Paulo passou foi barra pesada. Deixa eu te mostrar um pouquinho, antes de eu te mostrar como vencer a ansiedade, veja o que o Paulo sofreu. Para aí você vai me dizer se ele tinha moral para falar disso. 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 24 em diante, o apóstolo Paulo começa a contar um pouco das suas experiências amargas, servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, caminhando com Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. O Paulo diz o seguinte: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. O que é isso, pastor? Na época do Paulo, quando eles queriam punir um contraventor, um bandido, um baderneiro, mas não era caso de prisão, eles davam uma surra. Só que essa surra, ela era dada com açoites. E a lei dizia que havia um limite. O açoite só podia ser 40, não podia ser mais do que 40. 40 era o limite. E se desse 40 chicotadas um escravo hoje, mesmo que ele aprontasse no dia seguinte, ele não podia apanhar de novo, porque ele já tomou 40 chicotadas ontem. Então sabe o que eles faziam? Eles davam 40 menos 1. Porque dando 39 chicotadas no escravo hoje, eles tinham o direito de dar mais 39 amanhã. E por aí vai. O Paulo está contando aí que ele passou por isso 5 vezes. 5 vezes amarraram os seus pés no tronco, tiraram as suas roupas e lhe deram, 39 chicotadas nas costas. Dá para traumatizar isso aí, não dá não? Se você passasse por um espancamento desse uma vez na vida, você ia lembrar? O que você acha? Tem gente que levou uma pisa quando era criança, está com 60 anos hoje, ainda lembra até hoje o que a sua mãe te falou quando estava te batendo, não é? Imagina o Paulo, levou 5 sessões dessa de açoite, e não parou aqui não, versículo 25. 3 vezes fui açoitado com varas. O açoite judeu era com um chicote. O açoite romano era com varas. E qual era o efeito do açoite com varas? Quebrava as costelas. Enquanto o açoite judeu, ele tirava a pele, tirava o couro da pessoa, o açoite romano, ele quebrava as costelas. Os romanos não tinham dó nem piedade, eles batiam para ver o camarada gemer de dor, então eles batiam com toda a força. E Paulo levou 3 sessões de açoites de varas. O versículo 25 diz aqui: uma vez fui apedrejado. Nessa ocasião aqui, em que ele foi apedrejado, ele foi dado como morto e jogaram o seu corpo lá no caminho, como se fosse um entulho. Quando ele voltou a si, acordou, levantou e entrou de novo na cidade e continuou pregando. Mas ele foi apedrejado quase até a morte.
3 vezes sofri naufrágio. Amados, um naufrágio já é suficiente para criar numa pessoa aquele trauma para o resto da vida, para a pessoa nunca mais pensar nem ver uma embarcação. O Paulo, ele sofreu 3 naufrágios, e mesmo assim, quando o Espírito Santo dizia para ele: meu servo, agora você vai viajar para tal país para levar a palavra, ele entrava de novo naquelas embarcações, sem muita segurança, sabendo que ele ia encarar uma viagem de 1 mês, 2 meses, 3 meses em alto mar, e mesmo assim ele ia. Ele não ficou com transtorno pós-traumático, ele não ficou com ansiedade. Ele conta mais aqui: 1 noite e 1 dia passei no abismo. Imagina o que é isso. Suponha que uma pessoa está numa estrada dirigindo o seu carro, aí ela perde o controle e cai num barranco, num penhasco, até que o carro capota, tal, mas ela fica viva, ferida, mas viva. Isso acontece bastante. Até que aquela pessoa for localizada, até que o resgate consiga tirá-la de lá, acontece da pessoa ficar 1 noite inteira, às vezes 1 dia inteiro. Eu já soube casos de pessoas que ficaram 2, 3 dias ali, morre, não morre. Eu soube de um caminhoneiro que dirigia um caminhão carregado de laranjas, e ele acabou se perdendo na pista, o caminhão tombou, e ele ficou lá, no abismo, caído, comendo laranja. Sobreviveu comendo laranja, até que o resgate chegou. Quando chegou, ele já estava desidratado, machucado, doente. Um acidente desse aí é para criar um trauma na pessoa para o resto da vida, é ou não é? Paulo sofreu essa experiência, 1 noite e 1 dia no abismo. Versículo 26. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Todos esses perigos, toda essa exposição ao perigo, poderia ter causado em Paulo o que hoje se chama de síndrome do pânico. A pessoa teve essa exposição ao medo, ao perigo, e aquilo cria nela aquele pânico. Paulo não ficou com isso. Versículo 27 ele conta: em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Pressão emocional. Um apóstolo só, responsável por plantar igrejas no mundo daquela época, porque os demais apóstolos ficavam todo mundo ali em Jerusalém. Quem saía para o campo e dava cara para bater pelo mundo afora era o Paulo. E o Paulo disse aqui: além de tudo isso que eu sofro, eu ainda fico pressionado em saber como que estão as igrejas. Tudo isso aqui que ele passou não fez dele um homem ansioso, não fez dele um homem deprimido, não fez dele um homem traumatizado. Por isso eu digo para você: eu não sei como está a tua vida, não conheço a tua história, não sei o que você já passou nessa vida, mas seja lá quais tenham sido as suas experiências, ou por pior que tenha sido a sua vida até hoje, Deus não quer que você viva debaixo de trauma, de ansiedade, de angústia, de tristeza. Deus quer que você tenha uma vida feliz e abundante. Deus não quer você vivendo assim. Deus quer te dar vida de verdade, vida, alegria. Então vá comigo de volta a Filipenses, porque agora sim nós vamos aprender 3 passos. Eu não quero ser demasiadamente longo, então vou falar apenas de 3 passos para você aprender a lidar com essa situação e vencê-la.
Filipenses capítulo 4, versículo 4, e aqui está o primeiro passo para você se livrar da ansiedade. Alegre-se no Senhor. Vamos ler o verso 4? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Agora na versão NVI, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Primeira coisa que você precisa exercitar na sua vida é se alegrar no Senhor. Se alegrar no Senhor é um santo remédio contra a ansiedade, contra a angústia, contra a depressão, contra o pânico, contra todos esses sentimentos que querem se apoderar de você. Uma pessoa, quando ela está vivendo com ansiedade, ela ri raras vezes. Ela não assobia enquanto caminha. Ela não celebra um dia de sol. Ela não vê beleza no canto dos pássaros. Por mais belo que esteja o dia, ela não consegue enxergar a beleza. Porque ela está sempre angustiada com algum problema que ela está vivendo, ou que ela pensa que vai viver. Ela está sempre remoendo alguma mágoa. Ela sempre tem alguma preocupação do tipo, olha o que está acontecendo no mundo, como que eu vou ficar cantando? Como que eu vou ficar feliz? Como que eu vou ficar tranquilo? Olha como é que está o mundo, olha como é que está a economia, olha como é que está isso, olha como é que está aquilo. A pessoa ansiosa, ela está sempre olhando as coisas de uma forma cinzenta, de uma forma triste. Deus quer que você comece a viver os teus dias com alegria. Você precisa entender uma coisa: você não pode alterar a quantidade dos teus dias. Avisa isso para alguém aí perto de você. Você não pode alterar a quantidade dos teus dias. Os dias que você tiver para viver são esses aí e acabou. Não tem conversa, não é mais nem é menos. Todo mundo, quando nasceu, já tinha os seus dias determinados por Deus. E a gente não vai alterar a quantidade desses dias. Mas a boa notícia é, você pode alterar a qualidade desses dias. Eu não posso viver mais, mas eu posso viver melhor. E quem quer viver melhor? Como é que eu faço para viver melhor? Começa a se alegrar com aquilo que você tem, ao invés de lamentar aquilo que você não tem. Começa a exercitar isso hoje. Quando esse culto acabar e você for para a tua casa, você que tem carro, entra no teu carro e se alegra pelos carros que você tem. Provavelmente você vai ver outros melhores do que o teu no caminho até chegar em casa, mas se alegra pelo que você tem. Quando você chegar na sua casa, eu não sei se você mora numa bela casa, num grande apartamento, ou se você mora num lugar mais simples, uma comunidade, não importa. Eu quero que você entre na sua casa hoje, quando esse culto acabar, e eu quero que você se alegre por ter um lugar para colocar a tua cabeça à noite e descansar. Quando você for jantar com a sua família, eu quero que você se alegre pela comida que você tem na mesa. Eu quero que você, quando for trabalhar amanhã, eu quero que você se alegre pelo seu trabalho. Eu quero que você se alegre pela sua vida. Pastor, mas a minha vida não está lá essas coisas. Não, eu não tenho tantos motivos para me alegrar. Eu tenho mais motivos para chorar e lamentar do que para cantar. Um dia, um homem de Deus chamado Jeremias estava muito triste. Muito triste porque ele tinha alertado, ele tinha pregado, ele tinha falado para o povo de Israel: vocês se arrependam, se convertam, porque senão Deus vai mandar vocês para o cativeiro. E ele avisou, ele pregou, o povo não ouviu, não deu outra, o cativeiro veio. E quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro, Jeremias também foi.
E assim como todo mundo, ele estava muito triste. Ele escreveu um livro, que aqui na nossa Bíblia é chamado de Lamentações de Jeremias. Só pelo título do livro dá para perceber que o tema aqui é triste, né? Vá comigo lá, por favor. Lamentações de Jeremias. Está depois do livro do profeta Jeremias. Isaías, você sabe onde fica, não é? Passa o Isaías, aí vem o Jeremias. Passa o Jeremias, vem o Lamentações. Como já diz o próprio nome do livro, é um livro de lamentações. É um livro de choro, é um livro de tristeza, é um livro de lamento. Por quê? Porque tudo deu errado. Porque o povo está cativo, porque o povo foi levado embora da sua terra, porque o povo perdeu tudo. Só que no meio daquele lamento, no meio daquela tristeza, no meio daquele cenário de dor, de angústia, Deus colocou um cântico nos lábios do profeta Jeremias. Olha o que ele disse aqui no capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele e para a alma que o busca. Diga glória a Deus. No meio da tristeza brotou um cântico de alegria. Levante a tua mão, eu quero profetizar que no meio da tua tristeza Deus vai te dar um cântico de alegria. Deus vai te dar um cântico de vitória. Você no meio dessa luta que você está passando, no meio dessa tribulação que você está vivendo na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças, comece a celebrar a bondade de Deus. Comece a se alegrar no Senhor, porque Deus vai mudar o quadro da tua vida. Esse deserto vai passar, essa provação vai ter um fim, e Deus vai te dar alegria na tua alma. Se alegre no Senhor. Comece a sorrir, comece a cantar, comece a agradecer. Só esse exercício que eu estou te ensinando à luz da palavra já vai aliviar a tua alma de boa parte dessa ansiedade que você tem tido, que você tem sofrido. Comece a se alegrar, experimenta. Eu vou te mostrar o segundo passo, mas vou voltar lá para Filipenses, capítulo 4 e versículo 6. O segundo passo para você se livrar da ansiedade é substituir a inquietação pela oração. Diga comigo, oração ao invés de inquietação. De novo, oração ao invés de inquietação. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. É aquela velha história, você precisa de algo que você não sabe como vai fazer para ter aquele algo. Como é que você fica? Inquieto, ansioso. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Alguém tem contas para pagar essa semana? Quem tem contas para pagar essa semana? Não tiver, passa na minha sala que eu lhe arrumo umas. Quem tem? Tem? Aí você fica pensando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar? Como é que eu vou fazer para pagar essa conta essa semana? Ou talvez você tenha uma audiência, você tem um exame marcado, você tem um compromisso importante, você não sabe como você vai agir naquela situação, como você vai lidar com aquela circunstância, aí você fica ansioso, inquieto, você fica roendo as unhas. Aliás, dá uma olhadinha nas tuas unhas aí. Está tudo ruído, é? Está na carne viva, é? Sinal de ansiedade, viu? Para com isso. Você fica perdendo noites de sono, estressado, brigando com tudo, com todos. Me diga aqui,
Quantas vezes você perdeu a noite de sono por causa de um problema, e quando acordou de manhã o problema estava resolvido graças à tua insônia? Nunca, né? Porque a tua insônia não resolveu os problemas. A tua ansiedade, a tua inquietação não resolveu os problemas. E Jesus já tinha avisado, lá em Mateus 6, 27, olha o que ele tinha dito lá. Eu li para você, vou ler de novo. Põe aqui, ó, Mateus 6, 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Em outras palavras, Jesus está dizendo, a tua preocupação te ajuda em quê? A tua ansiedade acrescenta o quê? A tua inquietação te ajuda em quê? Em nada. Agora a oração vai te ajudar demais. A oração tem poder de resolver teus problemas. A oração tem o poder de mudar circunstâncias na sua vida. Então todas as vezes que você tiver uma situação que está te inquietando, leve para a oração. O problema é que muitos cristãos ainda acham que a oração é como a reza. Desculpe eu falar assim, não quero ofender os católicos, mas é que o católico foi ensinado que a reza é sempre a mesma coisa, não é? Segunda-feira, Ave Maria, cheia de graça, terça, de novo, quarta, a mesma, quinta, do mesmo jeito, todo dia a mesma coisa. Aí a pessoa acha que oração é isso, é falar sempre a mesma coisa. Não é, gente. Oração é falar com Deus aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está precisando. Nós vamos fazer uma oração daqui a alguns minutos, e eu quero que você derrame tudo que está dentro de você, te inquietando, te angustiando. Põe tudo para fora e entrega tudo para Deus. Porque o terceiro passo vem agora, depois que você se alegra no Senhor, troca a inquietação pela oração, aí você recebe a paz do Senhor. Quem quer receber essa paz? Receba a paz de Deus, esse é o terceiro passo. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu quero que você entenda o que é paz. Paz não tem nada a ver com ausência de guerra. Isso é o que o mundo lá fora prega. O país está em paz, porque não tem guerra. Mas trazendo isso para a nossa vida, paz não tem nada a ver com ausência de guerra. Porque a vida da gente é uma guerra atrás da outra. Já notou? É uma luta atrás da outra. Você se safa de um problema, aparece outro. Vence uma batalha, aparece outra. Então não é ausência de guerra. Paz é você, em meio à batalha, manter a serenidade, a calma, a tranquilidade e a confiança. E isso tudo vem da certeza de que Deus está contigo para te livrar, te guardar, te abençoar. Você pode estar passando por um vendaval de problemas e mesmo assim manter paz. Jesus passou por tempestades e mesmo no meio das tempestades ele mantinha paz. Todo mundo aqui já deve ter lido aquela ocasião em que estava havendo uma tempestade no mar da Galileia e Jesus fazia o que no barco? Dormia. Tem que estar muito tranquilo para dormir num lugar onde está acontecendo uma tempestade. Tem gente que está dentro de um apartamento com tudo fechado, mas se estiver tendo uma tempestade lá fora, a pessoa não dorme. Imagina Jesus dormindo num barco, balançando de um lado para o outro. E quando acordaram Jesus e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus entrou na pilha dos discípulos e ficou apavorado também, igual a eles? Na maior calma, na maior serenidade, o vento acalma, mar aquieta e a bonança veio. A paz é algo que Deus coloca dentro da gente. Jesus voltou para o Pai, mas antes de voltar para o Pai, Ele nos deixou esta herança. João 14, 27. Olha aqui o que Ele deixou para você. Se você ainda não tinha tomado posse dessa herança que Jesus te deixou, receba ela hoje. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27 diz: deixo-vos a paz, a minha
paz vos dou. Diga aí, eu tomo posse. A paz que vem do Senhor. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Toda a igreja fique de pé. Os 3 passos para você se livrar da ansiedade. Primeiro, se alegre no Senhor. Segundo, substitua a inquietação pela oração. Terceiro, receba a paz de Deus no teu coração. Feche os teus olhos, por favor. Se você está aqui nesta noite e ainda não entregou a tua vida para Jesus, o Senhor Deus está te chamando agora. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer te dar o direito de entrar na cidade santa pelas portas. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, mas quer entregar? Levante agora a sua mão bem alto, junto com a minha, que eu vou orar por você. Tem alguém? Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu acabei me afastando da presença de Deus. Eu estava caminhando firme, estava indo bem, mas aí eu tropecei na caminhada, caí, e está difícil me levantar. O primeiro passo você já deu, que foi vir aqui hoje. Agora você vai dar o segundo passo, que é sair de onde você está e vir até o altar, para reatar a sua aliança com Deus. Tem alguém aqui que está afastado da presença do Senhor e quer se reconciliar com Jesus hoje? Levanta a sua mão bem alto junto com a minha, eu vou orar por você. Filho pródigo, filha pródiga, o Pai está falando com você agora. Volte para os braços do Pai, volte para a presença do Pai. Deixa eu falar com você que está me assistindo. Eu não sei quem é você, nem onde você está, mas você é alvo do amor de Deus. Ele te ama tanto que Ele te colocou agora diante dessa tela, assistindo essa transmissão. Talvez você até pensou em tirar, pensou em trocar de canal, em assistir outra coisa, mas o Espírito de Deus te manteve aí até agora, para te dizer que Ele pode tirar essa ansiedade de dentro de você, essa angústia, e Ele pode te dar vida de verdade. E essa vida de verdade começa recebendo a Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Você que está me assistindo quer? Você quer voltar para Jesus? Você é um filho pródigo, é? Se afastou da casa do Pai? É tempo de voltar, de se arrepender, de se consertar com Deus. Eu vou orar por você agora, mesmo não te vendo. Eu sei que Deus está agora te alcançando e eu quero orar por você. Então onde você estiver agora, coloque a mão sobre o coração. A igreja que está comigo aqui em Natal, na sede da Paz e Vida, põe a mão sobre o coração também. Interceda por essas vidas que estão sendo alcançadas à distância. E você que mesmo à distância quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Ele, diga comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e reconheço que eu preciso de Ti. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Escreva agora o meu nome no livro da vida, porque eu Te recebo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus, eu andei afastado da Tua presença, mas agora eu me reconcilio contigo e nunca mais vou sair dos Teus caminhos. Deixa eu orar por você agora. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra não tem limites. A Tua palavra não está presa a essas 4 paredes. Eu estou agora pregando para pessoas aqui pessoalmente, mas à distância tem um número muito maior de pessoas me assistindo. Onde tiver alguém agora entregando a vida a Jesus ou voltando para o Senhor Jesus, perdoa os pecados desta criatura, escreve esse nome no livro da vida, dá forças para esta pessoa caminhar na Tua presença, sem nunca mais se afastar de Ti, nem para a direita, nem para a esquerda. É o que eu te peço e já te agradeço. E que assim seja feito. Amém, Jesus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus.